Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. Quem é inscrito no canal sabe que eu adoro testar novos apps e usar a tecnologia para aprender idiomas. Eu tenho até uma playlist de vídeos falando sobre os melhores apps para aprender idiomas. Mas hoje eu quero mostrar para vocês dois apps que são bem diferentes do que eu geralmente mostro aqui. Porque eles ajudam você a falar sem ter que falar com outras pessoas. Então é uma prática de fala mais controlada e é perfeito para quem é tímido ou ainda não está preparado para conversar naturalmente em um idioma. O primeiro app se chama English Conversation, ou o idioma que você está aprendendo mais conversation. É porque ele não é um app só, ele tem vários apps do mesmo estilo e você tem que procurar diretamente pelo idioma. Não é um e você seleciona o idioma dentro do app. Eu encontrei para mandarim, estava gostando muito e não sabia que existia para outros idiomas. Depois eu descobri que tem várias versões desse app. Para você descobrir se na Play Store tem o idioma que você está aprendendo, procure por CUDU, que é o nome da empresa. E aí você vai encontrar todos os apps que eles fizeram de conversation, tem para vários idiomas. Eu testei o de inglês para mostrar aqui para vocês e realmente é muito bom. Porque ele tem várias fases. Primeiro você escuta o diálogo, depois ele separa esse diálogo entre frases e expressões novas para você estudar separadamente. E você pode escutar e gravar a pronúncia de cada fala e praticar já como se fala aquelas frases. Você também pode criar flashcards com as frases que vocês acharem mais difíceis. É só selecionar um coração e salvar as frases para depois você poder revisar. E depois você faz atividades para revisar aquelas expressões e o que você aprendeu com o diálogo. Mas a minha parte favorita, que eu acho que é a razão desse app ser diferente, é a parte de praticar o diálogo. Então você escolhe um dos personagens do diálogo e ele vai falar, o outro personagem vai falar e você tem que responder no idioma que você está aprendendo. E eles reconhecem se você deu a resposta certa ou não. O legal é que eles não botam a frase já pra você. Então, por exemplo, quando eu tava testando em inglês, em vez deles botarem a frase em inglês e eu só ler a frase, o que seria mais fácil, eles botam em português e eu tenho que construir a frase em inglês. O que é muito bom, porque você não tá trabalhando só pronúncia, você tá testando a sua habilidade de conseguir montar as frases, conseguir pensar e responder uma pergunta no idioma. Claro que de uma maneira mais controlada, porque eles já dão a ideia da resposta e você tem que lembrar de como falar aquilo. Mas ajuda naquele nervosismo de conseguir montar uma frase, falar e responder alguém na hora, porque também tem o tempo ali que a pessoa falou, você já tem que responder. Então ajuda muito nessa parte de pensar como fazer as frases no inglês ou no idioma que você está aprendendo e a pronúncia. Depois de terminar o diálogo, você pode ouvir o que você gravou, ver se está bem a pronúncia ou não. E também você pode fazer de novo com outro personagem, então praticar duas vezes de maneiras diferentes o mesmo diálogo. Eu usei com o mandarim, eu achei super difícil, mas na verdade isso é algo bom, porque me fazia pensar no idioma de uma maneira mais ativa, não igual a maioria dos apps que é alguma coisa assim, eu só seleciono a resposta pronta, não preciso me esforçar muito, não preciso pensar muito. Então, no começo é um pouco mais difícil, mas é bom porque trabalha essa parte que geralmente a gente não trabalha com outros apps. Então, se você quer melhorar a pronúncia e formação de frase, é um ótimo app para treinar essa conversação de uma maneira controlada. Eles têm vários diálogos do dia a dia, então ajuda também a aprender vocabulário e saber se expressar nessas situações. Então, é separado por situações do dia a dia. Eu acho muito bom mesmo para quem está aprendendo e quer conseguir conversar, mas não tá pronto ainda para conversar com uma pessoa, ou não quer, ou é tímido e não quer conversar com pessoas na internet. E é o bom que você pode treinar e repetir, fazer quantas vezes você quiser, e quando você estiver em uma situação real, fica mais fácil de conseguir se comunicar. O segundo app se chama Speechling. O design dele não é muito bom, infelizmente, mas o conteúdo é muito interessante. E ele é bem completo nessa questão de atividades. Então ele tem uma parte de repetição espaçada, você vai ver expressões novas e você vai selecionar o nível de dificuldade. Conforme o nível de dificuldade que você tem com aquela palavra, de lembrar, eles vão revisar mais ou menos vezes. Então, se você achou muito fácil, eles vão demorar um pouquinho mais para revisar. Se foi difícil, eles já vão revisar logo em seguida. Você pode também escutar frases e treinar o listening. Eu achei a ideia legal, mas a execução não muito boa, porque era uma coisa muito direta. Então, você escuta uma frase em inglês, e aí no tempo que você está pensando, eles já falam uma frase em português, e depois já vão para outra frase. Eu achei muito rápido o tempo, não sei se é possível mudar o espaço de tempo para ver as frases. É legal para aprender frases novas, mas eu achei muito rápido. Então, se você usar essa ferramenta, eu aconselho ir pausando e anotando e fazendo de uma maneira diferente, porque eu achei a execução dentro do app não muito boa. Mas a estrela desse app, e a razão por que eu estou falando desse app, é a gravação de áudios com feedback de professores. No modo gratuito, a gente tem direito a 10 feedbacks de professores por mês. No modo pago, é ilimitado. 10 parece não ser muito, mas a gente pode gravar 2 áudios por semana e criar essa rotina de gravar e falar um pouquinho em inglês ou o idioma que você está aprendendo
duas vezes por semana e você vai ter um feedback, você vai ter uma correção de um professor, não é um robô, então não é alguma coisa que sai na hora, geralmente sai no outro dia, quando eu testei, mas é um feedback de uma pessoa real, então é muito legal porque você vai ter uma correção de um professor de maneira gratuita sobre a sua fala do idioma. Para essa parte de fala, você pode escolher 3 modos. Tem um que é só responder uma pergunta, então eles têm uma pergunta aleatória e você grava um áudio respondendo. Outro é para descrever uma imagem, então eles mostram uma imagem e você tem que falar o que está acontecendo na imagem, gravando o áudio. E tem um modo aleatório. Eu gostei mais dos 2 primeiros porque dá uma ideia do que falar, porque às vezes a gente não sabe sobre o que falar. E também, tendo um tema, às vezes a gente percebe o que tá faltando, às vezes naquele tema a gente não sabe se expressar tão bem e acaba aprendendo mais. Então, eu testei o feedback de maneiras diferentes para ver como seria a reação do professor. Então, primeiro eu falei de maneira normal, respondi o que estava na imagem, ou respondi a pergunta, e eles não falaram muita coisa, eles só botaram um verde, botaram, sounds good, perfect, ninguém falou nada comigo. Então, assim, vou tentar falar bem errado para ver o que eles vão falar. Então, tinha uma imagem de uma ponte e eu falei bridge, acho. Falei, there is a bridge, alguma coisa assim. E aí a professora gravou um áudio falando, there is a bridge. Aí ela corrigiu a pronúncia, repetiu. E foi bem interessante, porque deu pra ver que é um áudio de uma pessoa mesmo, não foi um robô gravando. E eles realmente percebem a diferença se você está falando certo ou errado. E vão te dar um feedback falando como foi a sua performance. Outra parte legal do app são as frases divididas por situações. Eu gosto muito de aprender com frases e situações. Eles mostram a frase em português e você tem que gravar como diria aquela frase em inglês ou no idioma que você está aprendendo. Então, parecido com outro, só que não é um diálogo, são frases, mas ajuda você a pensar como é aquela frase no idioma, ao invés de só dar uma frase pronta e você gravar só a pronúncia. Então, trabalho as duas partes, que é a formação de frase, a memória e também a pronúncia. Eu preferi o design do English Conversations, eu achei mais fácil de usar, ele é um design mais bonito, mais simples de entender, mas o SpeechLink tem muito conteúdo legal também, então vale a pena testar os dois e ver qual que você gosta mais. Porque os dois têm essa função de você conseguir montar as frases e falar de uma maneira controlada. O mais legal do SpeechLink é que não é um robô, é um professor que vai corrigir. Mas o outro, o design é mais legal e tem a questão ali do diálogo. Então vale a pena testar e ver qual que você gosta mais. Se você tem vergonha de falar com outras pessoas ou quer uma maneira mais controlada de aprender usando diálogos, essas são boas alternativas. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!